Bem-vindos ao Assunto Vinho. Tchê, qual que é o assunto vinho de hoje? Hoje a gente vai falar sobre a harmonização de vinho e comida. Opa, isso já me dá água na boca. É um assunto interessante e de uma praticidade incrível, né? Porque todo dia a gente casa, né, vinho com comida. Exato, mas antes disso, Não se esqueçam. Se inscreva no nosso canal, nos curta e nos siga no Instagram. Combinado? É isso aí. Por onde a gente começa? O que é conceitos básicos aí para a gente seguir nesse assunto meio espinhoso? Primeiro, assim, eu queria dizer que de fato é um assunto espinhoso, assim, porque não é uma ciência, né? É bem complexo. Então, muita coisa que se fala, se a pessoa chegar lá e achar uma coisa diferente, não. Eu achei que essa comida que está combinando com esse vinho, eu gosto dessa combinação, siga essa combinação, porque deu certo. Além de ter as preferências pessoais de cada um, como eu disse, é um assunto complexo. Para ter uma ideia da complexidade, veja esse gráfico aqui. Então aqui a gente tem carne de boi, combina com o quê? Tem ali uma linha ligando a carne de boi a alguns tipos de vinho, né? Então a gente tem lá desde vinho branco até vinhos tintos mais encorpados, vinho de sobremesa. Então a gente viu ali, carne bovina combina com esses aqui. Um cogumelo combina com outros vinhos. E se eu comer um steak com molho de cogumelos, como é que fica? Já ficou muito complexo, certo? É bastante. Quando a gente olha esse gráfico aí, a combinação básica de dois elementos, ela parece bastante óbvia, mas é o que você falou, a gente coloca um molho, um acompanhamento, que você tem 3, 4 componentes diferentes, aí a coisa já e se pensar na variedade de elementos que compõem a comida, chegar no restaurante, quer dizer, essa tabelinha aqui é muito simples, o gráfico é muito simples, né? Vai ter que levar umas 10 folhas de gráfico lá para tentar se encontrar no Ainda mais esses restaurantes de comida super moderna, que os caras costumam colocar 10 tipos de ingredientes no mesmo prato, aí a coisa fica bem complicada. Então, o que a gente vai tentar mostrar aqui? A gente primeiro vai mostrar aqui umas regras básicas de harmonização. Princípios básicos. Na verdade, a gente vai mostrar 5 princípios aqui. Se vocês souberem esses 5, já não pagam mais mico na harmonização. Quer dizer, vocês vão ter coisas que harmonizam. Ótimo. Por onde a gente começa? Eu acho assim, o primeiro ponto é o peso do prato, o peso do vinho. Ou seja, uma comida pesada pede um vinho encorpado. Uma comida leve pede um vinho leve. Então, esse é o primeiro ponto. E da mesma forma é a sofisticação da comida. Se eu vou num restaurante com estrelas do Michelin, então eu vou comer uma comida sofisticada. Então eu quero levar um vinho de qualidade. O vinho de qualidade vai combinar melhor com aquela comida. Se eu estou comendo uma comida simples, o que vai combinar melhor é um vinho simples. Perfeito. Então primeiro é esse equilíbrio de peso e de qualidade. E a polêmica combinação de vinho tinto com frutos do mar e peixe? Combina mesmo? Tem uma regra clássica que frutos do mar e peixes combinam com vinho branco. Isso. Por que se fala isso? Porque alguns peixes, alguns frutos do mar, eles têm um certo óleo que, quando ele reage com o tanino do vinho, ele deixa um sabor metálico na boca. Aí é uma reação química mesmo. Sim, é uma reação química. E como o vinho branco não tem tanino, o vinho branco passa tranquilo nesse teste. Não é que todo vinho tinto vai dar problema. Mas o que a gente deve fazer então? Se quer beber um vinho tinto com peixe, com frutos do mar, pegue um vinho tinto com pouco tanino. Assim tu está evitando esse problema. Perfeito. Não quer dizer que um vinho tinto com bastante tanino não possa combinar, mas aí já entrou numa zona arriscada. Pode ser que não fique legal. Depende do peixe, depende do fruto do mar. Também porque é quase impossível a gente saber qual peixe vai soltar qual óleo que vai brigar com o tanino. Né? Então, para peixe, ou pegue vinho branco, ou pegue vinho tinto com pouco tanino. Tá, e quando a gente fala de procedência de determinados vinhos e comida típica de região. Como é que funciona uma outra regra clássica de harmonização é se eu estou comendo um prato típico de uma região, eu devo tentar harmonizar com um vinho típico daquela região. Por que isso dá certo? Isso dá certo, ponto. Primeiro, principalmente isso funciona no Velho Mundo. No Novo Mundo funciona menos e eu vou explicar por quê. Bom, no Velho Mundo a gente tem séculos de história naquela região das pessoas comendo aquele tipo de comida. Então, ao longo do tempo, as pessoas já foram escolhendo o tipo de vinho que harmoniza mais e aquele vinho que foi sendo desenvolvido mais naquele local. Então, se a gente está falando de Velho Mundo, já tem uma seleção natural de harmonização de comida e de vinho. Então, por isso, você vai pegar um prato típico da Toscana, pega um vinho toscano que não tem muito melhor, que vai dar certo. São séculos de enogastronomia, né? Não dá para discutir com isso. Não quer dizer que no Novo Mundo não aconteça isso, só que como tem menos história, essa seleção natural está menos desenvolvida. Perfeito. E quando a gente vai para a história de aromas, como é que funciona aí a combinação de aromas, comida e vinho? O ponto é esse, eu vou pegar um prato que tem aromas de limão, tem uma casquinha de limão, tem aroma de limão, e eu tenho um vinho que também tem aroma de limão, eles vão dar um match legal, isso vai combinar. Né? Do match. Eu pego um prato com cogumelo, que tem aquele aroma terroso, vários vinhos têm aromas terrosos, então também eu posso tentar fazer a combinação por aí. Tá. E na dúvida de tudo isso, como é que a gente decide? Qual seriam
uma combinação coringa. O que eu levo de casa ou eu peço no restaurante para não dar erro em nenhuma situação? Tem alguns vinhos que a gente chama de coringa. Primeiro, quando que a gente usa um coringa? Uma, quando eu não sei, eu estou perdido aqui, não sei se harmoniza, não harmoniza, se pedir um coringa, é um vinho que não vai brigar, não vai se sobressair, não vai harmonizar tão bem assim, mas não vai ter briga nenhuma. Outra situação, eu vou pedir vários pratos diferentes, eu só quero pedir um vinho. Então, se eu quero um vinho para usar com vários pratos diferentes, no menu degustação, por exemplo, e eu quero pedir só um vinho, melhor pedir um coringa. Eu estou numa mesa, várias pessoas, cada um vai pedir um prato, e a gente quer pedir um único vinho. De novo, o coringa vai bem. E o que é o vinho coringa? Com o coringa clássico. O vinho coringa é o que não briga. O que é o vinho que não briga? Ele não tem muito tanino, ele não tem muita acidez, ele não tem muito corpo, né? Então, é esse tipo de vinho que é o coringa. Perfeito. E como exemplo, o que a gente poderia dar? Típico, prático? Não, assim, uma coisa que normalmente cai bem como coringa é um espumante. Um espumante, né? Perfeito. O pessoal até diz, né, que o espumante pode, se um espumante for, como você falou, sem nenhuma coisa destacada como corpo e acidez, ele pode acompanhar da entrada a sobremesa. Só que alguns grandes espumantes têm muita acidez, isso, então tem que ter algum cuidado. Ser um espumante um pouco mais simples, né? E combinações clássicas. A gente queria falar para vocês também, existem algumas combinações já testadas ao longo do tempo que todo mundo, quer dizer, se fazer uma combinação dessas não vai ter erro. Tá. Né? Então a gente botou aqui uma tabela com essas combinações para vocês. Tem muita coisa aí de dar água na boca, né? A gente já puder testar. E a gente botou aqui, só para dar um temperinho nela, a gente tentou buscar uma alternativa nacional para aquela combinação. Por exemplo, vai comer ostras. Ostras e chablis combinam muito bem, até porque a acidez do chablis vai um limãozinho na ostra, aquilo dá um match muito bom. A gente botou uma alternativa aqui, alternativa que é um Chardonnay de Santa Catarina. Porque um Chardonnay de Santa Catarina, assim como o Chablis, tem bastante acidez. Quer dizer, dentro do Brasil, o Chardonnay com mais ácido é o de Santa Catarina. Então a gente está trazendo a coisa mais parecida aqui no Brasil para essa harmonização. Tá. E com caviar? Típico que a gente Caviar e champanhe é a combinação típica, né? Vem tudo quanto é filme, né? Agora nós temos alguns espumantes aqui muito bons, né? Especialmente em Pinto Bandeira. Então a gente está sugerindo aqui uma alternativa nacional, é o espumante de Pinto Bandeira. Ótimo. E foie gras? Bom, foie gras. Combinação clássica de foie gras é qual? Sauternes. Sauternes. Maravilhoso. Aqui a gente vai pular, dar uma alternativa nacional. Obviamente tem vinhos de colheita tardia feitos aqui no Brasil, mas você vai comer um foie gras, que é um prato sofisticado, é um prato mais caro, a gente está recomendando aqui, nesse caso, eu pelo menos eu não conheço um colheita tardia nacional, que não é que não existe, mas eu não conheço nenhum de um nível tão alto assim. Então aqui eu vou pular de dar uma alternativa nacional, mas para os outros todos aqui a gente não tem alternativa nacional, né? Ótimo. Seguindo aí na nossa tabela, cordeiro. A combinação clássica é cordeiro com um Bordeaux do Medoc, um Bordeaux da margem esquerda, lá onde predomina um Cabernet Sauvignon, né? Aqui o nacional mais parecido que a gente tem é um tinto do Vale dos Vinhedos, que vai predominar o Merlot. Então não é exatamente a mesma coisa, mas é que a gente acha que a combinação aqui é boa, né? Tá. E na linha aí de carne, depois o cordeiro, carne de caça. Carne de caça com vinho do norte do Rhône, com Syrah, né? Tem aromas animais, então vai combinar muito com a carne de caça. E a gente tem aqui no Brasil Syrah muito bom, feito na Serra da Mantiqueira. Então essa aqui é a alternativa nacional que a gente está dando. Perfeito. Agora aqui a gente tem uma combinação um pouquinho mais complicada, né? Mas nisso que você colocou também fica muito clássico, que é a comida asiática. Com Riesling. Comida asiática tem algumas coisas que se destacam lá, né? A gordura, a picância, né? A variante de coco, né? Que tem as gorduras, tem muita picância. Então aqui a combinação clássica é um Riesling com açúcar residual, ou seja, um Riesling um pouquinho docinho, né? E alternativa nacional que a gente buscou aqui é um espumante moscatel, lá de Farroupilha, né? Nossa, delícia. Que é doce, tem uma acidez boa, né? Porque a comida asiática tem uma complexidade aí de aroma e sabor, né? Que realmente, como você falou, o açúcar residual vai bem aí, vai casar bem com tudo isso, né? Vamos para os queijos. Tem uma combinação clássica também que é o queijo de cabra fresco com Sancerré. Sancerré é um Sauvignon Blanc, né? Lá do Loire. O que a gente trouxe aqui de vinho nacional? Sauvignon Blanc de Santa Catarina é muito bom, gente. Quem não provou, prove, porque Sauvignon Blanc de Santa Catarina é muito bom. É espetacular. E pode beber com queijo de cabra fresco que vai muito bem. Ótimo. E por último aqui o queijo azul. O queijo azul é outra combinação clássica que é um Sauternes, né? O salgado do queijo com aquele docinho lá do vinho, combina muito bem, a acidez, que limpa a boca. A gordura, né? Do queijo azul. E aqui a gente então está sugerindo sim um colheita tardia nacional, existem vários aí. Prove que vai ser bom. Vai bem, porque aqui, como ao contrário do foie gras, a gente está falando de um queijo azul, a gente não está falando de uma comida super sofisticada, então dá para trazer um colheita tardia para combinar.
E agora a gente vai querer falar um pouco, aqui já é uma parte um pouco mais sofisticada do negócio. A gente deu os conceitos básicos, são esses, né? Tá. Mas a gente vai querer explicar um pouquinho por que essas denominações funcionam, por que uma denominação funciona, a outra não. Então a gente vai entrar numa parte um pouquinho mais conceitual. Agora vamos complicar o tema. Que é essa aqui. A gente tem ali no eixo horizontal, ali, tanino, acidez, álcool, corpo, são características do vinho. Então pensa assim, quando eu boto ali tanino, um vinho com muito tanino, combina com o quê? Aí olha lá na comida, ele combina com um vinho com uma comida doce? Não. Combina com ele tem umami? O que é umami? O umami é uma característica muito particular de alimentos e que foi descoberto principalmente no glutamato de sódio. E você pode perceber tipicamente em alguns frutos do mar, cogumelos, por exemplo. Então, o eixo horizontal são as características do vinho, o eixo aqui vertical, as características da comida. Então, uma comida doce, ela combina com o quê? Ela não combina com tanino, não combina com acidez, não combina com álcool. Por que ela não combina? Porque ela vai exagerar a percepção de tanino do vinho. Então, se o vinho já tem muito tanino e eu ponho uma comida doce, eu vou ter uma percepção maior ainda de tanino. Então, ela não está combinando. Já com o corpo, ela combina. Por quê? Porque ela vai diminuir aquela sensação de corpo. Então, pegar um vinho encorpadão, ela vai diminuir um pouco essa sensação de corpo dele, então vai dar um match melhor. Mesma coisa para a fruta e, obviamente, para a doçura. Então, quase tudo aqui é assim. Por que eu tenho lá embaixo, por exemplo, gordura com tanino tá ok? Porque aqui quando a gordura e o tanino eles se combinam na língua, então você comer uma comida gordurosa, a sua boca ficou cheia de gordura, bota o tanino se combina com aquela gordura, então diminui tanto a percepção do tanino, se esse vinho é muito taninoso, assim como a sensação de gordura que ficou na sua boca, então dá uma limpada na boca. Mesma coisa a acidez entra como um detergente na boca, ele limpa a gordura. Então aqui onde está ok, quer dizer que um vinho que tem aquela característica exagerada combina com uma comida que tem aquela característica presente. Então, um vinho que tenha bastante tanino combina com uma comida que tenha bastante gordura. Um vinho lá em cima que tenha bastante corpo combina com uma comida doce. Né? Então, aqui é daqui que sai a teoria para justificar se uma coisa combina com outra ou não. Obviamente que sempre quando vai pensar uma comida, combinou vários ingredientes, tem várias coisas na comida, tem que pensar as coisas que predominam na comida. Se tiver 10 ingredientes, vai ser impossível combinar com os 10. Vai ver o que sobressai, o que é mais importante na comida. Né? Por exemplo, um churrasco. Churrasco a gente salientou aqui, o que se destaca mais no churrasco? A gordura e a proteína. E a proteína aqui, eu não falei antes, a proteína que está nessa tabela é aquela proteína que ela se derrete na língua. Então pense aqui numa proteína de uma carne vermelha mal passada ou ao ponto. É essa proteína que a gente está falando. Por exemplo, se comer um queijo não é a mesma coisa. O queijo tem proteína, não é a mesma coisa. Com gordura marmorizada. Bom, isso então a gente marcou aqui, ó, a gente marcou lá, que destacou que o churrasco tem gordura e proteína e combina com o quê? Tá lá, com tanino e com acidez. Então eu quero, se eu vou comer um churrasco, eu quero vinho que tenha bastante tanino e a acidez também é bem-vinda. E como o churrasco é uma comida pesada, eu vou querer um vinho que tenha corpo também, como a gente falou antes. Então eu vou querer um vinho encorpado, que tenha tanino e tenha acidez. A gente fez um exemplo aqui para o churrasco, para a feijoada também. Que é uma combinação já muito mais complexa. Né? A feijoada já complicou, vocês podem ver aqui, a gente separou, o que a gente destacou na feijoada? A picância, o amargor, o sal e a gordura. O sal tem carne seca, o amargor do feijão, a picância da pimentinha. Primeiro, se não tiver a picância, se não botar pimenta na feijoada, é muito mais fácil combinar. Mas a gente quis pegar aqui o caso extremo, que a feijoada lá está picante. Então vocês vejam, por exemplo, um vinho taninoso. Ele vai mal com o picante, vai mal com o amargor. Por quê? Porque tanto o amargor, o tanino aumenta o amargor vai aumentar o amargor do próprio vinho. Né? A picância é a mesma coisa. Uma coisa vai aumentar, aumenta o outro. Já com o sal e com a gordura ele combina. Então ele não combinou com uma parte, combinou com outra. E aí, o que a gente faz? Né? Então a feijoada é um negócio mais complicado de se harmonizar. Não fosse a picância, já melhorava um pouquinho, mas uma feijoada picante é difícil de harmonizar. A gente já vai falar então o que a gente acha que combina, o que a gente faria para acompanhar uma feijoada. Então a gente fez um quadro aqui de várias combinações de comida e de vinho. Né? Começando lá pelo churrasco, né, que foi o primeiro exemplo que a gente deu, tipicamente tem que ter um vinho de característica, ele tem que ser estruturado. Né? A gente falou lá, né, tem que ter tanino, tem que ter acidez, essa é a estrutura do vinho. Né? Então a gente está sugerindo aqui um Taná e um Malbec do Vale de Uco. Por que o Malbec do Vale de Uco? Porque o Malbec do Vale de Uco tem mais tanino e tem mais acidez que o Malbec lá da região perto da cidade de Mendonça, que é no Randecuy, o Maipu, né?
Mas de qualquer jeito, qualquer Malbec aqui vai bem, mas a gente acha que o que mais se adapta, no caso, é esse Malbec Juco, porque ele é mais estruturado. O outro Malbec lá, o Malbec mais tradicional, que é da zona mais baixa lá de Maipu, do Randecuyo, ele vai ter até mais corpo, mas ele não vai ter tanta estrutura. Né? Tá. E carne grelhada, a gente segue no vinho estruturado, né? A carne grelhada a gente continua sendo estruturado, mas aí o que eu pensei aqui, como é um pouco mais sofisticada já que o churrasco, Perfeito, então eu vou pegar um vinho que é estruturado também, mas que é um pouquinho mais sofisticado, então eu peguei aqui estou sugerindo aqui um Bordeaux, um Cabernet Sauvignon do Napa, né? Então a gente pegou vinhos já com uma sofisticação um pouco maior, mas que também estruturados. Quer dizer, na realidade o Tanal, Malbec Juco, Cabernet Sauvignon, todos eles se dão bem com esses dois aqui, mas a gente separou um pouquinho por essa razão, né? Tá. E com hamburgão? O hambúrguer já entra mais coisa aqui, né? Vai ter o queijinho, vai ter o pão, né? Então ele dá uma suavizada. Molho, né? Então a gente continuou num estilo parecido, só que a gente aí já está diminuindo um pouco, a gente quer um vinho um pouco menos encorpado. Então a gente está sugerindo aqui um Merlot. Ótimo. E um Merlot nacional aí vai muito bem, né? O Merlot do Vale dos Vinhedos é ótimo. Espetacular. E vamos continuar aí agora vamos para uma coisa mais brasileira, muqueca. Muqueca. A muqueca lembra muito comida asiática, né? Vai creme de leite, tem picância, Exato. né? Então a gente viu lá que a combinação clássica de comida asiática com Riesling alemão com açúcar residual, vamos aqui do mesmo jeito. Então a gente está sugerindo esse Riesling ou Moscatel. Moscatel, né? Que é um espumante nacional, à base de uvas tipo Moscato lá, que tem doçura e que tem muita acidez. E um franguinho básico? Estamos lá para o corpo médio, né? Aham. Então aqui a gente está sugerindo... Comida mais leve, como você falou desde o início, né? Muitas aves sugerem Pinot Noir, né? Então a gente está aqui sugerindo Pinot Noir ou um Merlot, né, de corpo médio, não aquele Merlot super encorpadão, né? Tá. E agora vamos para a complicada feijoada. Feijoada, como a gente viu antes, que é difícil ter um vinho que combine. Então a gente apelou aqui para o Coringa, né? E é um Coringa muito diferente, né? Só que aqui estamos no Coringa que só como a feijoada tem um peso, então como o Coringa tem um pouquinho mais de peso, a gente pensou num espumante de vinho tinto. Não é muito usual. No Brasil, inclusive, a gente tem exemplos de espumante tinto, aqui no Brasil e em Portugal. Mas a gente já testou, é uma excelente combinação. Eu gosto muito do Valmarino tinto que tem. Na dúvida, fica na caipirinha. Não, estou falando de vinho. Risoto de cogumelos. A gente falou, né, para combinar cogumelos, o cogumelo tem aquele aroma terroso, então buscar vinhos de aromas terrosos, são vinhos mais evoluídos. Então um Pinot evoluído tem muito aroma terroso. Então aqui a gente está fazendo uma combinação por aromas. Um match excelente, né? Vamos lá para o peixe, um peixinho branco. Um peixe branco, como a gente falou antes, se quiser um tinto, procure tintos com pouco tanino, né? Mas a gente está sugerindo aqui sim é um branco. Se é um peixe branco, grelhadinho, mais leve, então um vinho branco não encorpado. Mais leve. Né? Então a gente está aqui, botou Sauvignon Blanc, um vinho verde, um Chardonnay sem madeira. Né? E a gente aumentando o corpo e a complexidade do peixe, indo para o salmão, para o atum, bacalhau, então... Aqui já pede mais corpo. Então a gente pensou assim, um branco encorpado ou um vinho tinto com pouco tanino, certo? Para não correr aquele risco que a gente falou antes, né? Então a gente está dando sugestão aqui, um Chardonnay que passou na madeira, um Chenin Blanc ou um Pinot Noir, que seria um vinho tinto com menos tanino. Ótimo. Agora vamos para o boteco. Comidinha leve, light, quase não temos fritura, uma coxinha, um croquete, um bolinho. O boteco tem uma diversidade de comidas, né? Então aqui a gente já começa sugerindo um Coringa. Delícia. Se pensar naquela comida mais típica, assim, a coxinha, aquela coisinha frita, batata frita, aquela fritura mesmo, aí a gente vai atrás de bastante acidez. Se é uma coisa variada, a gente apela para o Coringa mesmo, né? Agora o Coringa pode ser um espumante também, né? Então pegar um espumante que não seja um champanhe, né? Porque vai ser muito ácido, vai combinar muito bem. Vai combinar muito bem aí com essa diversidade de sabores. E vamos para a Itália, macarrão, pizza com base de molho de tomate, principalmente. A massa em si ela é neutra, ela combina com qualquer coisa. O que vai interessar aqui é o molho, o que vai em cima da pizza é o molho do macarrão, né? Então se a gente pensar que a base é molho de tomate, a gente precisa de um vinho que tenha acidez, que tenha fruta e que não seja muito encorpado. Né? Perfeito. Combinação clássica aqui, até pela que a gente falou antes, né, da procedência dos dois, né? A gente ir para um Chianti, né? Um vinho italiano que vai combinar, tem uma acidez boa, vai combinar. Ou um vinho tinto de Santa Catarina, a gente está dando uma alternativa aqui. Vinho tinto de Santa Catarina que também tem uma acidez muito boa. Excelente. Agora vamos encerrar aí falando um pouquinho dos queijos. Primeiro os queijos moles. Queijo mole, um vinho branco ácido.
É uma combinação clássica, né? A gente está sugerindo aqui um Sauvignon Blanc, mas é um branco com bastante acidez. O Sauvignon Blanc não é o único que a gente está sugerindo um Sauvignon Blanc. Tá, bacana. E queijo duro ou maduro? O queijo duro maduro ele combina, ele é muito eclético. Ele combina com uma variedade. É um queijo coringa. É um queijo coringa, é uma comida coringa. Então ele combina com todos os vinhos. Então aqui a gente faz o que sugere o quê? O que você gosta mais, né? Pega o vinho que gosta, tipo, acabou a refeição, sobrou um vinho, um queijo duro maduro vai combinar com ele. Excelente. Então, para finalizar, recomendações importantes para a gente guardar e... Como a gente falou, isso aqui não é uma ciência e depende muito da sensibilidade de cada um, né? Então, sempre experimente e confie na sua percepção. Se achar que aquela comida está dando aquele vinho, é porque para você ela combina. As percepções são diferentes, as sensações que cada um tem são diferentes, né? Confiar um pouco na sensibilidade própria, né? E essas harmonizações que a gente mostrou, elas não têm muito erro. Mas o legal é quando a gente descobre para uma comida que tem uma harmonização clássica, uma harmonização diferente que vai muito bem. Então isso é super interessante. Então, teste, não se prenda às harmonizações clássicas, lembre só daqueles 5 conceitos básicos lá que a gente falou antes e fique testando. Mas é importante testar, é importante ousar um pouquinho e tentar descobrir novas coisas. Né? Sim, que vai num restaurante de alto nível, tem um menu degustação, o sommelier ele tenta trazer sempre essas coisas, as harmonizações, ele vai trazer algumas harmonizações clássicas, mas ele vai tentar trazer umas diferentes. Uma coisa nova. Então a gente tentar buscar essas coisas diferentes é muito interessante. Espero que vocês tenham aproveitado o que a gente falou, espero que seja útil para vocês e lembrem-se, aqueles 5 pontos iniciais, aqueles são importantes. Então, tendo aqueles 5 pontos em mente, não vai pagar mico com a harmonização, as coisas vão dar certo. E lembre sempre de testar, de tentar fazer diferente e sucesso nas suas harmonizações. Isso aí. Até mais, mas não esqueça, se inscreva no canal, nos curta e nos siga no Instagram. Até mais. Tchau, até mais.